Qual é a moeda mais valiosa hoje? Você sabe qual é a moeda mais valiosa hoje? Bom, se você falou o dólar, Errou feio, errou rude. você perdeu já de cara, né? Porque existem outras moedas mais valiosas que o dólar, mas não é disso que eu tô falando, não. A moeda mais valiosa hoje é a mídia, é a atenção, a tal da economia da atenção. Quanto mais atenção uma pessoa recebe, ela passa a obter um capital. Ah, mas pô, e se todo mundo estiver odiando essa pessoa, mesmo assim, ela é detentora desse capital? Um ótimo exemplo disso é o Monark e o Bolsonaro também. O Monark, vocês sabem, né? Um cara que era dono do segundo maior podcast, mas do maior podcast do Brasil, e disse que, se depender de mim, cara, poderia ter um partido nazista. Eu tenho que separar a palavra aqui pro YouTube não me tesourar. Aí falou, não, porque eu tava bêbado. Pô, saudade de quando os caras, assim, tipo, heterotop que nem ele. Heterotop pode dizer que ele é heterotop, é hétero, mas não é top, né? Que nem o Monark bebia e dançava Madonna. Não, agora o cara bebe e pede o partido. Vocês sabem. Reparem nessa sequência aqui de reportagens, que é o exemplo perfeito de como funciona a economia da atenção, e ali na frente vai ter um diagnóstico supimpa. Tá aqui, ó. Indulto não impede que Silveira fique inelegível, diz Moraes. Aí tá ali, relator do processo que condenou o deputado, citou jurisprudência pacificada do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Tá, que é tudo isso aqui na CNN, tá? Moraes dá 48 horas para a defesa se manifestar sobre indulto a Daniel Silveira. Ministro do STF ressalta que perdão concedido por Bolsonaro não livra o deputado de se tornar inelegível. Continuando aqui, ó. Legislação garante ao STF decisão sobre constitucionalidade de perdão, diz advogado. Em todos os portais de notícia que você for, todos, UOL, Folha, Estadão, todos eles tem 4, 5 matérias no início, assim, né? A gente não pode chamar de capa, né? Mas no início do aplicativo, na parte da frente, tem 4, 5 matérias sobre o indulto que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira. Já falei anteriormente, que no meu último vídeo eu falei sobre isso, que a polarização é onde o Bolsonaro cresce. Na eleição passada, em 2018, a polarização era contra o PT e contra o sistema. Agora ele também vai polarizar com o PT, tá conseguindo polarizar menos, porque como ele já governou agora por 4 anos, ele não pode comparar o governo dele com o governo petista, porque é incomparável, né? O governo petista foi muito melhor. Mas ele quer se colocar como uma polarização antissistema, sendo o sistema hoje o STF. E quem deu o diagnóstico perfeito foi o ex-presidente Lula, inclusive num evento que ele chamou uns youtubers aí, enfim, né? Pessoas que falam sobre política, foi o Carlito Neto, foi o Luigi, do Luigi Verso, foi a Laura Sabino, foi o professor José, do Portal do José, e foi o Rony Telles. Queria ter ido? Queria, né? Mas sou muito pequenininho ainda para participar disso. Espero que em algum momento eu chegue lá. Mas tá aqui, ó. CNN. Bolsonaro conseguiu o que queria com o indulto. Permanecer no noticiário, diz Lula. Ex-presidente justificou seu silêncio desde decreto em benefício em Daniel Silveira. Ele, Bolsonaro, abafou o carnaval, fez isso na quinta-feira, isso ficou no noticiário na sexta, sábado, no domingo e na segunda. Exatamente, gente. Exatamente. E que é um jogo de xadrez, correto? O Bolsonaro faz um movimento. E aí se você fizer como resposta o movimento que ele espera que você faça, porque o Bolsonaro fez o indulto, aí o que ele quer? É a repercussão. E dentro dessa repercussão, o que ele quer? Antagonizar com o ex-presidente Lula. Aí o ex-presidente Lula vai lá e responde ele. Ele vai lá e responde o Lula, ele já ganhou. Então o Lula, ao não responder, que eu achei uma atitude correta, tá? O Lula, ao não responder, deixou o Bolsonaro no vácuo. Tá ótimo.
Ziza, lê aquele trechinho da matéria pra gente, por favor. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou que o indulto individual concedido ao deputado federal Daniel Silveira, PTB Rio de Janeiro, foi uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro, PL, para permanecer no noticiário durante o carnaval e que a crise entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, STF, não é normal. Silveira foi condenado na quarta-feira, 20, a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques verbais e ameaças a ministros do STF. No dia seguinte, Bolsonaro publicou um decreto para perdoar a pena por meio da chamada graça constitucional ou indulto individual. Realmente essa crise entre o Planalto e o Supremo não é normal. Também não é normal que você ainda não tenha se inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal que é de graça, já deixa um comentário ali, vários comentários para fortalecer o engajamento do vídeo e aciona o sininho e deixa um like. Vamos prosseguir. É isso que o Bolsonaro quer. A economia da atenção. Ele quer comandar a pauta. Eu, já falei muito sobre isso aqui no canal. O bolsonarismo é muito bom em comandar a pauta. Enquanto a gente fica falando sobre, desde o início do governo, quando ele falou sobre Golden Shower no Carnaval de 2019, isso aí é comando da pauta. Toma conta da pauta, outras coisas que eram para ser ditas não são ditas, porque o espaço de mídia é um espaço exíguo, ele é limitado, ele é desse tamanho. Aqui vão caber X matérias durante 24 horas. Existe um teto, claro, né? Se tiver pouca coisa acontecendo, pode ser que a pauta fique mais curtinha, mas tem um teto, tem um máximo, correto? Bolsonaro joga um indulto desse aí, meu amigo, o bagulho toma conta da mídia. Inflama a base radical dele, que tá aí de novo pedindo intervenção da STF, que o Bolsonaro vai reeleger, vai fazer e vai acontecer o caralho a quatro. Enquanto isso, por exemplo, a pauta econômica, que era para ser... A pauta econômica, para mim, que era para ser o assunto mais veiculado na mídia. Não é. Porque, enfim, política neoliberal, né? Lutaram para eleger uma política neoliberal, agora ficam com vergonha de falar mal. Mas o resultado tá aí. Tu vai no supermercado fazer compra? Vai, né? Espero que vá. Porque quem vai no supermercado fazer compra tá estarrecido. Tu chega ali, ó, qualquer meia dúzia de coisa que tu bota no teu carrinho aí é pra lá de R$200. Mas por que será que o Bolsonaro defende tanto o Daniel Silveira? Porque tiveram outros bolsonaristas que foram presos, correto? Teve o Oswaldo Eustáquio, que é o blogueiro de alta performance, correto? Foi preso também, tornozeleira eletrônica. A Sarah Winter chegou a ser presa? Eu não lembro se a Sarah Winter chegou a ser presa, não. Mas o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, foi preso. Não teve graça para nenhum desses, não teve indulto. Aí você pode estar pensando, tá, André, mas esse indulto o Bolsonaro pensou para usar com os filhos dele. E aí com o Daniel Silveira ele fez um teste também para ganhar essa mídia aí que você tá dizendo. Mais ou menos. Vocês podem não se lembrar, mas eu me lembro. Tá aqui, ó. Estado de Minas. Daniel Silveira gravou conversas com Bolsonaro, afirma deputado do PSL. Colega do partido de Silveira, Felício Laterça, PSL Rio de Janeiro, disse que o companheiro de bancada também o procurou para ganhar dinheiro na boa em atos de corrupção. Botou a boca no trombone. Você espera menos disso aí, gente? Daniel Silveira, quando ele era trocador de ônibus no Rio de Janeiro, uma profissão de muito respeito, inclusive, diga-se aqui, o Daniel Silveira, quando era trocador de ônibus no Rio de Janeiro, usou atestados médicos falsos, foi condenado por isso. Fez a prova da Polícia Militar, da PMR do Rio de Janeiro, e foi impedido de tomar posse, entrou com recurso. Eu falo que o judiciário
é um dos maiores males do Brasil. É um cara desse, entra com recurso e entrou pra Polícia Militar. Dentro da Polícia Militar, o que ele fez? Um monte de merda. No mesmo vídeo que o Bolsonaro faz as ameaças contra o STF, contra os ministros, e pede um AI-5, ele diz com orgulho, já foi preso 90 e tantas vezes. Processos disciplinares que ele tem na época da polícia porque não foi trabalhar no carnaval. É a cara da direita bolsonarista que se diz conservadora. É esse tipo, inclusive adoradores de polícia, é desse tipo de polícia que eles gostam. Polícia do jeitinho, que o companheiro dele dizendo que ele o procurou para ganhar dinheiro na boa, em atos de corrupção. Esse é o Daniel Silveira, esse é o representante perfeito do que é o bolsonarismo. Sem tirar nem pôr, inclusive na covardia. Para ser bolsonarista tem que ser covarde. Claro, né? O Bolsonaro, que é o mito do bolsonarismo, lá em 1994, estava com a pistola austríaca Glock na cintura, foi abordado por dois meliantes, o que ele fez? Reagiu, fez algo que já era um capitão reformado do exército. O que ele fez? Entregou a moto, entregou a arma. Se tivesse pedindo o cu, o Bolsonaro tinha dado o cu. Porque é um covarde. Quem não se lembra daquele ex-ministro da saúde? Caralho, me fugiu o nome desse cara agora. Aquele que parece o Sargento Pincel. Quando tava lá na CPI, falou, ah não, porque eu esqueci a minha máscara no carro, a máscara caiu no chão, é por isso que eu tava sem máscara. Aí no dia seguinte estava sem máscara lá do lado do Bolsonaro. Que é um covarde. Se der mole, tava com vontade de dar de máscara do lado do Bolsonaro. Mas a covarde não fica sem máscara porque o Bolsonaro manda. Aí quando foi lá depois na CPI, tava de máscara. Porque aí tem medo de todo mundo. Covarde. Falando em covardia, tá aqui ó. Robinho, pedido de prisão não foi feito porque a Polícia Federal não localizou o atacante. Bom, galera, isso aqui é aquela condenação. O Robinho participou de um abuso sexual em grupo contra uma mulher na Europa, na Itália. Está condenado, está foragido no Brasil nesse exato momento. O Robinho, que vocês se lembram, é bolsominion, tem nos áudios onde ele foi gravado aí fazendo pouco caso da vítima, dizendo que estava rindo muito disso aí, porque ela estava bêbada. Ele também declarou o amor e o apoio dele ao Bolsonaro, dizendo que ele é um homem de Deus, em nome de Jesus, pela família. Pela família que esperou a esposa ir embora. Mesmo se não tivesse sido um abuso, esperou a esposa ir embora para ter relações lá com a menina, que a menina estava sem condições, aí o negócio avançou para um abuso. É o que diz aí a investigação, a ótima investigação da polícia italiana. E tá aí agora, foragido. Cadê os bolsominions? Cadê a Damares Alves? Pedindo a extradição dele, pedindo justiça pela vítima. Não existe, né? Justiça para vocês é tudo para os nossos e a lei para os inimigos só, né? Que para os amigos é só rachadinha e dinheiro voando para tudo quanto é lado, seus bosta. A partir de R$5 ali embaixo você vira membro do Reflexo Tudo, ajuda esse canal a continuar existindo. Tamo junto.